Oi pessoal, eu sou o Denis, essa é a Letícia, nós somos o Entre Parques BR. A gente saiu em junho de 2021 em uma expedição por todos os parques nacionais brasileiros, são 74. E a gente está aqui no segundo vídeo falando sobre o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que é o 19º parque que a gente visitou na nossa expedição. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, a gente recomenda, porque lá a gente conta um pouco, de uma forma geral, o que é o parque, das nossas impressões. E aqui a gente vai falar de dois grandes centros, né, de visitação que a gente foi. Sim, a gente foi no Parque das Nascentes e no que a gente está chamando ali a região de Guabiruba. O Parque das Nascentes ele é gerido por uma ONG que chama IPAN, que é o Instituto Parque das Nascentes, que tem um trabalho ali muito forte de ecoturismo e visitação. Atualmente eles abrem só aos finais de semana, com algumas exceções, mas eles têm uma equipe enxuta, então para fazer um trabalho real de ecoturismo eles acabam dando a preferência para o final de semana. E é um lugar maravilhoso, né? É ali que tem as nascentes do Ribeirão Garcia, que é um rio que alimenta, né, que nutre, inclusive, uma grande parte da população de Blumenau, que é a cidade que está ali mais pertinho. E é um rio muito usado por toda a população. A gente pôde presenciar e é muito gostoso, porque você sai de Blumenau e começa a percorrer o leito do rio até chegar no Parque das Nascentes e você vê as pessoas efetivamente usando esse rio, meio a praia, né? Assim, que dá essa sensação, leva a sua cadeira, enfim. E chegando ali no fundo tem realmente a área mais preservada, que é a área do parque, que é maravilhosa. E a gente, além de aproveitar bastante o rio, né, a gente você pode desde ir andar um pouquinho e parar ali no primeiro leito do rio, onde tem uma prainha e curtir aquele espaço que já é maravilhoso. Tem também a possibilidade de você fazer uma trilha percorrendo o leito. Como é que chamava a trilha? A da chuva? Isso, a trilha da chuva, que você tem que cruzar o rio várias vezes, é uma trilha efetivamente maravilhosa. Cada lugar que você chega tem uma beleza única e dá vontade de parar, curtir. É uma trilha curta, né? Assim, relativamente simples, 3 quilômetros, se eu não me Sim, engano. ela é circular, né? Circular. E tem a possibilidade de você subir o Morro do Sapo, que foi dado o nome em função de um sapinho chifrudo. A gente teve a oportunidade de encontrar com esse sapinho. A gente não sabia que era esse sapinho, enfim, foi uma surpresa, uma alegria depois quando a gente estava conversando com o pessoal do IPAN e eles falaram: ah, então vocês viram o sapo que dá nome à trilha. Parece que não é uma coisa tão fácil de ver e ele fica absolutamente misturado ali. Ele tem uma camuflagem incrível, incrível, é impressionante, assim, a gente tinha visto onde que ele estava, se você vira o rosto e olha de novo, você já não acha mais o bicho, então assim, foi muito legal. E de lá de cima você tem uma vista ali das montanhas do parque, você consegue entender um pouco mais qual que é a dimensão, né, e perceber as serras e toda a parte ali do entorno, né, de onde a gente está. Uau, você falou um monte de coisa legal. Eu acho que do sapo, que você fala assim, porque é difícil de ver, a gente só viu porque ele pulou. Porque ele tava no meio da trilha e aí eu tava na frente, né? E eu vi um negócio pulando, eu falei, nossa, e sumiu, né? E aí que a gente falou, meu, aqui tem um sapo, né? E aí a gente achou. Foi super difícil, até porque o formato parece uma folha, ele é meio ângulos Pontiagudo. retos, né? É muito legal de ver esse sapo e como ele se camufla. E acho que a história desse parque é um parque municipal ali de Blumenau, era um parque que pertencia a uma empresa têxtil. É, e aí então daquela região foi retirada toda a madeira de lei. E o próximo passo lá nos anos 80 era derrubar todo o resto, que era a madeira que não tem um valor comercial muito alto.
derrubar essa madeira e fazer plantio de madeira tipo eucaliptos e tipo pinos. Essa mata exuberante aqui é do Parque Municipal das Nascentes do Ribeirão Garcia, em Blumenau. É um parque que foi criado lá nos anos 80, bem antes disso daqui ter uma área sobreposta com a do Parque Nacional, quando a madeireira que ficava aqui, era administrada nessa casa, já tinha extraído quase a totalidade da madeira de lei e tinha decidido então que ia plantar espécies para corte. E com isso então, provavelmente tudo isso daqui seria desmatado, a fauna também acabaria sumindo, ou sendo drasticamente reduzida, e as nascentes poderiam acabar secando. Foi nesse momento então que tomaram a decisão de tornar isso daqui um parque municipal, que foi muito importante, e desde então ele vem sendo protegido. E acho que o bacana é a gente entender que a gente vem aqui tomar banho de cachoeira, vem entrar no rio. Esse não é o objetivo principal, isso é um subproduto que é muito bom. O objetivo principal é a gente proteger isso daqui. Que bom que está protegido, logo a gente pode vir aqui tomar banho de cachoeira, e não o inverso. Não estava sendo protegido só para a gente vir aqui tomar banho de cachoeira. E foi nesse momento, né, que a população se juntou com a universidade, não foi? E eles então falaram, bom, vamos proteger essas nascentes aqui, vamos proteger a mata que sobrou, e com muito sucesso, né? Escutando esse som aqui dos passarinhos, a gente fica pensando, imagina só como seria. Não teria essas plantas, não teriam esses bichos, seria só pinos ou eucalipto ou alguma outra espécie a ser explorada. Né? Então esse parque já teve alguns momentos em que ele ficou mais abandonado, né? Que eles contaram pra gente, não tinha recursos, e a ONG, o IPAN, o Instituto, né, assumiu há alguns anos e com bastante sucesso. Então eles fazem todo o manejo de trilha, eles cobram sim a entrada, eles revistam quem está entrando, É verdade, né? é verdade. Pela primeira vez, então a gente carrega umas coisas por segurança, como canivete, como isqueiro, e não pôde entrar. A gente deixou ali na portaria, dá para deixar no carro também, mas com muito respeito, porque muitas pessoas já levaram orquídeas, bromélias, né? Teve casos também de incêndio. Eles fazem uma revista também com relação a drogas, já teve caso de pessoas que morreram no parque por terem feito uso de drogas e acabaram morrendo, né? Se acidentando. Eram mais de 20 pessoas, do Rio, né? No curso do Rio mesmo, né? Então, bem legal, assim, fora todo o cuidado, é uma equipe muito bacana, muito conhecedora, muito dedicada, né, que a gente viu, e muito fazedora. Então, isso foi bem legal. Muito gostoso de ver, e eu acho que é interessante pensar que o parque, ele é anterior ao Parque Nacional, né, que é a história que você estava contando. Então, isso gera também uma ligação muito forte com as pessoas, e eu acho que é interessante também contar que a gente teve a oportunidade, quando estava saindo desse parque, de cruzar com uma pessoa que também estava saindo e que eu entendi que era de Blumenau, porque essa pessoa perguntou ali para o pessoal do IPAN, bom, mas e não tem como fazer, né, virar um associado para poder vir com mais frequência, para poder contribuir, e parece que está ali nas medidas, né, a serem executadas, e que para a gente traz uma ideia de pertencimento, né, muito grande, uma pessoa que gosta tanto, que quer voltar com mais frequência, que quer estar naquele espaço com uma regularidade maior, né? Então isso é muito interessante. Se eu morasse em Blumenau, eu ia querer ir todo fim de semana. Com certeza. Todo fim de Nossa, semana, é verdade. Porque é muito bacana. É impressionante você pensar que tão perto de uma cidade tão grande, né, quanto Blumenau, você tem um negócio assim, enfim, nascentes, né? É um rio maravilhoso, translúcido, água cristalina, que você, né, bebe direto na fonte. Então é muito maravilhoso. E é o maior parque municipal do Brasil, né? Ele tem, se eu não me engano, de 4 a 5 mil hectares, que corresponde a quase 10% da área do Parque Nacional, que são, se eu não me engano, 57 mil hectares. Então é uma parte bem importante que está muito bem orquestrada, muito bem protegida ali. Dá orgulho de ver.
bem de, gostoso. de ir, né? Bom, e o segundo núcleo que a gente foi ali por Guabiruba, que é um município do qual o parque também faz parte, né? É, Você fala Guabiruba como se a gente antes soubesse Exato. onde era Guabiruba. Ah, é que você é melhor com as localizações. Ah, Explica, por tá. favor. Bom, o parque, então, ele não tem um formato circular, mas, enfim, vamos dizer que é quase um circular, assim. Na parte nordeste, mais para o norte do que leste, fica Blumenau e tem entrada, então, ali do Parque das Nascentes, do Faxinal do Beppe, que cruza aqui o parque, faz uma coisa meio assim. E a parte de Guabiruba fica mais ou menos a sudeste do parque. Fica perto de uma cidade maior que é Brusque, que é uma cidade que acho que as pessoas reconhecem um pouco mais. Certo. E a gente foi para essa região de Guabiruba sem saber o que esperar, né? A gente tinha absolutamente. Bom, esse parque a gente tinha muito pouca expectativa no sentido de muito pouco conhecimento antes da gente chegar. E foi uma grande surpresa, e uma grande surpresa principalmente em função de uma outra ONG, de uma outra associação, que é a CEPAV, que nos recebeu. O Léo foi nos receber e nos levou para ver uma área ali do parque, deu várias dicas, né? Enfim, um super conhecedor assim da região. E a gente foi num primeiro dia no Morro da Gueba, que a gente entendeu que é uma trilha que fazem mais no inverno, porque efetivamente ela é muito aberta, ela foi desmatada ali um caminho da trilha, então é muito quente. A gente foi no verão, é muito quente, fica ali o chão meio escorregadio, né? Enfim, não é um lugar tão agradável. Você chega ali em cima, você tem uma vista bonita, efetivamente. As nuvens fazem toda uma dança ali especial que tem relação ao nome da Gueba. E a dica de ouro que o Léo deu pra gente foi: passem do Morro da Gueba e sigam a trilha, que era uma trilha que sairia numa outra cidadezinha, numa outra planície, Lajeado Alto, que ali sim tem uma área protegida, ali sim você percebe a vegetação densa. Foi gostoso ficar ali, você volta a ver xaxim, você volta a ver Jussara. Exato, Jussara, a vegetação mais rasteira mesmo, helicônias, enfim, aquele lugar que dá gosto você estar. A trilha, claro, fica mais fechada, mas a temperatura automaticamente muda, né? Você tá ali dentro do microclima da floresta, que, enfim, acontece em função da evapotranspiração das plantas. Então ali foi muito gostoso, tanto que foi onde a gente escolheu permanecer e almoçar, né? Parar, observar, ficar vendo a relação da luz e contra-luz, né? Que estava muito bonito, a luz penetrando ali na floresta. E você continua mais um pouco e aí também já é uma área mais devastada, já volta a ter plantas invasoras. Então, assim, é um lugar ali no topo, né, do morro, não no alto exatamente, mas assim, um meinho que está muito bem preservado, muito gostoso. Acho que é legal isso que você falou, né, da gente ter preferido ficar lá. A temperatura é outra, o som é outro, o cheiro é outro, os animais estão lá. Então, enquanto a gente está subindo ali para o Morro da Gueba, por ser muito descampado, não tem muito animal, não tem muito som, mesmo que seja de inseto, cigarra. Tem bastante cigarra lá, né? Ou tinha, pelo menos nesses dias, mas na subida tem pouco pássaro e tal. E quando você entra nessa mata mais protegida, você sente a diferença. E esse sente a diferença é muito, muito bacana, se você parar para efetivamente perceber a diferença, porque
o teu humor muda. De você estar num lugar seco, escorregadio, sem som, né? Você está se sentindo quente. Você não está se sentindo em casa. E você entra numa mata que você fala, opa, que é gostoso. E é óbvio que os animais estão lá, porque eles vão onde é gostoso, onde tem água, onde tem fruta, onde tem sombra, onde tem outros animais, onde está rolando a festa. Então, e a gente é um animal também. Então acho que isso foi bacana, né, de perceber. E a gente está aqui no Morro da Gueba, ou Gueba, não sei, que foi dado esse nome pelos imigrantes italianos, né, italianos que olhavam aqui para esse morro da cidade e viam um acúmulo de nuvens ao redor dele, como a gente pôde presenciar, inclusive, as nuvens já mudaram pra caramba desde que a gente chegou aqui, e era um indicativo de chuva. Então, quando eles olhavam e viam esse acúmulo de nuvens ao redor desse morro, falavam, lá vem a Gueba, e aí isso significava que eles precisavam voltar para casa, porque por aí vinha chuva. Legal, né? A gente esteve com o Léo mesmo e ele levou a gente, da CEPAV, ele levou a gente então ali também, perto de Guabiruba, ou em Guabiruba, numa entrada que vai lá para as Minas Abandonadas e vai pro Lago Azul através do Rio Perdido, que esse nome é ótimo. Eu sempre fico criticando nomes e pensando em nomes. Eles acertaram bastante, até o Léo contou que era Rio do Gatinho, não era? Era um nome nada a ver, assim. Nome... Rio do Gatinho, que aí eles agora chamam de Rio Perdido, porque dá essa sensação de, quero ir. E eles levam muitas crianças, então tem muita educação ambiental acontecendo ali, nas minas, no rio, e isso atrai, né, de certa forma. Por que é perdido? Porque estava lá, porque as minas foram abandonadas, eram minas, o pessoal estava tentando extrair ouro. Acho que também nos anos 80, se não me engano, até os anos 80, ficaram as minas. Bacana de ir até lá, de ver as minas como os morcegos tomaram elas, né? Como elas são feitas mesmo, é uma coisa que é fazer do limão uma limonada. Foi uma destruição, não tem jeito, né? Aquilo lá já está destruído, então alguém abriu, né? E foi escavando a rocha. Não tiveram sucesso na extração de ouro e aí abandonaram. Tá feito o estrago, mas vira uma parte de turismo, né? História, por que tá lá, como é que muda, qual que é a relação, a temperatura. Para quem nunca tem a oportunidade de entrar numa caverna, que não é um lugar de caverna, né? Então acaba sendo um lugar onde você pode ir, apagar a luz e falar, realmente, se eu não tiver uma luz, olha aqui que eu não vou ver e como é que eu saio daqui. Ter essas noções é bem legal, né, de poder participar. Não, foi muito interessante ver o trabalho, né, de mudança de visão, como você falou, fazer de um limão uma limonada. A exploração começou com uma empresa internacional, inclusive, né, e que não foi tão bem sucedida, mas é isso, não tem o que fazer, né, tá lá. E uma vez lá, vamos então ampliar o olhar para aquilo, né? Por que aquilo não pode acontecer? Por que é perigoso? Quais são os riscos, né? Não só uma condição de trabalho absolutamente insalubre, né? Mas também a questão toda do rio, né? A gente percebeu ali, o Léo contou pra gente que o rio foi desviado porque era limpado as pepitas, né? Para encontrarem as pepitas ali, tinha uma roda d'água, né? Que até essa era para madeira, era né? para madeira, era para cortar ainda. A madeira. Tá, é verdade. Mas sim, é bem mexido. É muito mexido. É um impacto enorme. Então uma mina cria um impacto. Não é só. Isso é bacana. Desculpa te interromper. Não é que é assim, pegou uma pedra e entrou e era pedra e não vai ter impacto. Tem impacto. Tudo aquilo teve que sair para algum lugar, né? Exatamente. Pisoteado, né? Exatamente. E você conseguir fazer disso um atrativo, né? Uma visita e fomentar com que as pessoas saiam de lá refletindo sobre essa situação é algo muito bacana, né? E que foi muito, muito gostoso presenciar. Eu saí muito mobilizada com toda essa vivência mesmo. O próprio passeio também ao longo do rio, né? A trilha, que é um aquatrekking, na verdade, você vai cruzando o rio também várias vezes, né? Na segunda parte você vai pôr
praticamente o tempo inteiro, né? Pelo É. leito do rio mesmo até chegar no Lago Azul. É um negócio maravilhoso. E tem aquele canyon, né? É incrível que você chega e lá no fundo tem uma queda d'água num canyon, num mini canyon, né? Ele não é tão grande assim, mas dá aquela sensação, você tá ali numa mata de galeria, né? Ciliar, assim, que tá fechando tudo. Então a luz está entrando pouco e aí você tem aquele mini canyon com aquela queda d'água no fundo. Nossa, foi um lugar muito mágico, muito especial mesmo. E é muito louco pensar que isso tudo em Santa Catarina. Porque você pensa em Santa Catarina, pelo menos eu, né, com a minha visão míope de Santa Catarina. O que tem para fazer em Santa Catarina? Primeira coisa, você pensa em praia, Floripa, Bombinhas e tal. Pensa mais. Aí você pensa lá em São Joaquim, na neve, né, na Serra Catarinense e tal. Pensa um pouco mais. Aí você já vai começar a pensar na Oktoberfest, em Blumenau e tal. E eu não tinha no meu repertório uma Santa Catarina Mata Atlântica, de você entrar nos canyons, assim, você passear nos rios, ver toda essa biodiversidade gostosa de ver durante o verão, se refrescar. Não tinha. Realmente. E a gente não teve oportunidade de subir os picos, né? Eu entendi que tem ali alguns, mas enfim, que tem também uma parte de montanhismo importante, né? Que é mais praticada no inverno. E no verão você tem a oportunidade de ir para o rio, né? Então, muito rico. Pro ano todo. Pro ano todo. Bom, acho que Serra do Itajaí está morando nos nossos corações, junto de todos os parques, mas com essa visão mesmo. Surpreendeu. A gente achou que ia ser muito difícil acessar, que ia ter pouca coisa para fazer. A gente viu o contrário e a gente viu essas alianças aí que, nossa, se, enfim, isso puder ser propagado para outros parques, vai ser muito bacana, porque vai trazer muito valor para todo mundo. E a sociedade civil fazendo a diferença, né? A sociedade civil ali atuando de uma forma muito densa, muito intensa e muito séria dentro desse parque. Então foi uma grande surpresa mesmo, positiva. É isso aí. Obrigado. Isso aí. Até.